E hoje vamos com mais receitas de mini bolos e continuando com o pote de margarina e já saindo nas medidas certinhas que facilita muito a nossa produção. E hoje eu vou compartilhar a massa de chocolate que fica super fofinha e você pode utilizar em todos os preparos. Vamos ter também o recheio de prestígio trufado e um segredinho para você deixar o seu bolo de prestígio ainda mais gostoso. E nesse vídeo eu vou tirar todas as dúvidas que ficaram no outro vídeo de mini bolo para você animar e ver que realmente tem muita facilidade em preparar o bolo dessa forma. E além de facilidade, ele também é lucrativo. Então, bora aproveitar as próximas datas comemorativas. E você que acompanha o canal já sabe, né? Como é uma sugestão para o seu Face Venda, também deixo toda a minha precificação. Também vou trazer muitas ideias de como você utilizar esses bolos para suas vendas. Então, bora conferir esse vídeo? E se você gostar desse tipo de conteúdo, já deixa aqui o seu comentário. Então, vamos começar pela massa de chocolate. E aqui eu tenho 400 gramas de ovos. Sim, gente, eu peso os ovos tudo certinho, direitinho, porque eles fazem muita diferença na receita. Essa quantidade é sem a casca, mas aqui eu tive que utilizar 10 ovos e meio, porque meu ovo estava muito pequenininho. Geralmente são 8 ovos. E para eu colocar 10 ovos e meio, eu pego o ovo inteiro, bato e vou colocando na balança até atingir o peso que eu preciso. No caso aqui, 400 gramas. Vou utilizar também 360 gramas de açúcar refinado, já está pesado e com uma pitadinha de sal. Se você não puder pesar, deu em torno de 14 colheres de sopa bem cheias. Mas é claro, se você puder fazer ali tudo nas medidas por peso, é bem melhor. Vou colocar esses dois ingredientes para bater na potência máxima da minha batedeira. Aqui, como é uma receita maior, eu sempre deixo em torno de 8 minutos. E se você não tiver a batedeira planetária, pode fazer sim com a batedeira tradicional. A famosa batedeira de mão, dá certo, só dobra o tempo de batimento. E eu já vou mostrando para vocês o restante dos ingredientes. Utilizei 240 ml de água, ela está em temperatura ambiente, e nela eu acrescentei 60 ml de óleo. Estou utilizando de girassol, mas dá certo sim com o de soja, e vou reservar. Utilizei 360 gramas de farinha de trigo, já está peneirada, é sem fermento, pois eu vou acrescentar, e deu em torno de 20 colheres de sopa, também colheres cheinhas. Na farinha de trigo, eu coloquei 60 gramas de chocolate em pó, é o 50% cacau, deu em torno de 4 colheres de sopa e 1 colher de sopa de fermento químico. Vou misturar todos esses secos e reservar. E os ovos com açúcar já deu tempo de batimento, dobrou de volume, ficou um creme bem branquinho e espumoso. Se você fizer na batedeira de mão, você vai chegar nesse ponto. Agora, vou colocar minha batedeira na potência 1 e nessa potência eu vou terminar essa receita. Primeiro, eu venho com os meus líquidos, que é a água e o óleo. Vou colocar delicadamente para eu não estragar a estrutura dos ovos com açúcar. E por último, venho com os meus secos. Também coloco delicadamente com a batedeira em movimento. Assim que eu terminar de colocar os secos, eu vou misturar essa massa com a ajuda do fouet. Lembrando que aqui está na potência 1. Com o fouet, eu também vou misturar com delicadeza, fazendo movimento de baixo para cima. E vou deixar essa massa totalmente homogênea. E é só misturar mesmo, sem bater, para não ativar o glúten da farinha de trigo. E para assar, eu vou utilizar as marmitinhas. A referência dela é D12, marca Vida, e a capacidade dela é de 220 ml. Surgiram algumas dúvidas questão a isso. Eu prefiro fazer numa forma maior, retangular. Gente, fiquem à vontade. De uma receita, a gente faz várias e cada um vai adaptando a receita com a sua realidade, o que você tem em casa.
E se você quer fazer na forma retangular, aqui já tem um vídeo mais antigo. Eu já faço há algum tempo bolos assim no pote de margarina. E eu utilizei a forma retangular. Só que aqui é a mágica da marmita, o quê? Eu faço a fatia certinho, assa mais rápido, tudo ali no mesmo tempo. Traz facilidade no congelamento. E o maior de tudo o que, gente? O formato da marmitinha segue o formato do pote de margarina. O pote não é retinho, assim como a marmita, ela segue certinho o modelo da marmita. E outra coisa, quando a gente faz na forma retangular, sobra massa. Aqui não. Nessa produção eu consegui fazer bolos a mais, porque eu já tinha massa congelada. Então, para mim, isso tudo traz muitas vantagens. E nas marmitinhas, vocês viram que eu passei desmoldante em todas, tem que passar, senão vai grudar. Se você não tiver ele, infelizmente, você vai ter que untar enfarinhado modo tradicional, porque para essa produção precisa esse processo. E nesse sabor, como eu não vou utilizar recheio duplo, eu coloquei 60 gramas de massa em cada marmitinha. Essa quantidade você também pode definir, tanto para mais e para menos. Cada lugar tem um gosto, né? Um público diferente. Então, você também pode adaptar aqui, porque vai sair na fatia certinha para nossa montagem. E, gente, em questão para utilizar outras massas, você vai ter que testar aí para ver se tá a fatia do seu gosto. Porque eu não sei a quantidade que coloca para as outras massas, eu só utilizo essa. E cada massa tem um crescimento diferente, então realmente é testar mesmo. E outra dúvida também é se eu sei se dá para fazer no pote de 1 quilo. Também não sei, vou ficar devendo essa informação também. Nunca testei, acredito que dá certo sim, só que daí seria outra marmita, né? Porque a medida dele é diferente. E outra dúvida é se dá para montar em qualquer pote de margarina. Eu acredito que sim, porque o formato eu acho que é padrão. Essas são algumas dúvidas que surgiram no outro vídeo, então se você ficar com alguma dúvida nesse, pode deixar nos comentários, eu sempre tento responder tudo. Aqui eu preenchi já 9 marmitas, já vou colocar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus, no meu forno assa por 20 minutos, é claro que esse tempo pode mudar de acordo com cada forno. Enquanto a primeira remessa assa, eu já vou preenchendo as outras marmitinhas. E aqui, se acontecer a mesma coisa com vocês, não cabe tudo de uma vez no seu forno, pode fazer dessa forma, deixar na bancada. Se tiver muito calor, você coloca as marmitinhas já preenchida com massa na geladeira, tira da geladeira e já coloca para assar. E o mesmo processo, tá, gente? Passo o desmoldante nas marmitinhas, depois eu venho com 60 gramas de massa. E o rendimento dessa massa é de 23 marmitinhas. E se você quer a massa branca, eu fiz com menos quantidade, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Vou deixar também o link de todos os vídeos aonde eu utilizei o pote de margarina para montagem. No outro vídeo, o sabor foi de sonho de valsa e ouro branco. O sonho de valsa eu utilizo essa massa. E aqui, gente, também dá para lavar as marmitinhas e utilizar várias vezes, tá? Então, na hora que assar, sujou do ladinho, já limpa. Agora, é só deixar a massa esfriar para montagem. E aqui, duas vantagens também de preparar na marmitinha. Ela esfria super rápido e também descongela rápido. E para o recheio, eu utilizei 2 caixas de leite condensado, a tradicional de 395 gramas cada uma. E sempre deixo as medidas completas para vocês na descrição e em gramas. Já no leite condensado, eu coloco 1 colher rasa de farinha de trigo. Aqui, gente, ela entra como meu espessante, só que não precisa de muito, porque o recheio de coco, ele engana muito. Esse pouquinho é apenas para não respingar muito quando começa o cozimento. Misturei tudo muito bem, a farinha no leite condensado, aí eu venho com 2 caixinhas de creme de leite, cada uma com 200 gramas. Misturei tudo muito bem para eu vir com 400 ml de leite de coco. Depois eu vim com 200 gramas de coco ralado, esse é o coco médio integral, ele é sem açúcar, tá, gente?
E para deixar ainda mais esse prestígio trufado, eu vim com 100 gramas de chocolate branco. Aqui é o chocolate nobre mesmo. Misturo todos os ingredientes muito bem para levar para o cozimento. Esse recheio eu preparo no fogo médio, mexendo sempre até atingir o ponto que eu preciso. E, gente, como eu falei, recheio de coco engana muito, então se atente no ponto certinho. Se a gente cozinha demais, ele fica muito firme e até mesmo seco no bolo. E eu estou preparando dessa forma. Se você quiser preparar essa mesma receita na panela mexedora, dá super certo. Eu até recomendo, porque esse recheio, ele respinga muito. Com a farinha de trigo, ajuda a respingar menos. E para essas quantidades, o meu recheio começa o cozimento, eu conto em torno de 5 minutos. É claro que esse tempo vai depender também do seu fogo, então se atente aqui o ponto que eu vou mostrar para vocês. E será nesse ponto, eu passo a espátula, ele não vai fazer nem marcação, mas na minha panela eu percebo que ele já encorpou. Eu pego o recheio, coloco sobre ele mesmo, não faz montinhos e ainda cai líquido da minha espátula. E você pode até pensar, nossa, tá mole. Gente, recheio de coco é assim mesmo. Depois ele vai pegar bastante cremosidade, ele vai ficar firme para um bolo festivo e também cremoso. Transfiro todo esse recheio para um outro recipiente, coloco um plástico em contato de toda a superfície e vou deixar esfriar em temperatura ambiente. E agora vamos para o toque especial do prestígio trufado. Para esse bolo, eu vou utilizar também uma ganache. Eu tenho aqui 400 gramas de chocolate, utilizei no sabor blend e é chocolate mesmo, já totalmente derretido. Para o derretimento, se você nunca fez, leia aí a recomendação do fabricante. Nesse chocolate, eu vou colocar uma caixa e meia de creme de leite. Precisa estar em temperatura ambiente ou levemente aquecido. Misturo muito bem até incorporar. Essa ganache é que dá um sabor a mais nesse bolo de prestígio. Gente, fica saboroso. E você pode se perguntar, ah, mas vale a pena? Vale a pena porque a gente tem um diferencial no nosso produto, ele fica muito mais gostoso e é bem pouquinho que utiliza ela para não roubar o sabor do coco. Minha ganache já está pronta e morna. Eu vou utilizar ela assim mesmo, porque aqui nos recheios nenhum tem chantilly no preparo, então eu posso utilizar ela sem esfriar. Meu recheio já esfriou e aqui eu tenho um que estava na geladeira, porque eu queria mostrar a textura para vocês, e um que está em temperatura ambiente, ainda não foi para refrigeração. Aquele ali que eu estava mostrando, eu fiz com vocês, é o que tá gelado. E olha, gente, ele em temperatura ambiente, como ele fica firme, porém cremoso, e ele tem estrutura para um bolo festivo. E a textura dele na geladeira, tá vendo que ele fica mais firme, só que está cremoso. Como eu falei, recheio de coco engana muito, então aqui é o ideal para um recheio firme e cremoso. E agora vamos para as montagens. Vou utilizar o pote de margarina, que eu acho que é o charme dessa receita, né? No tamanho de 500 gramas. Eu coloco o plástico no pote, porque assim fica mais fácil para retirar o bolo. E aqui, como eu falei no outro vídeo, eu compro ele assim, picotadinho já, tá, gente? Não é saquinho e eu tenho que cortar, senão ia demorar muito tempo. Eu compro em bobina. E um outro ponto positivo aqui de preparar a massa na marmita é que esse momento é da marmita para montagem. Isso facilita muito eu não precisar ficar cortando massa. E também, gente, é em conta aqui as marmitinhas. Uma pessoa que quer começar, é mais fácil ela comprar ali 10 marmitinhas que dá para lavar assim. O pote de margarina às vezes já tem, então fica de custo baixo para ela começar. Para a montagem, eu coloco a primeira camada de massa e 25 gramas de calda distribuído nessa massa. A medida padrão da calda eu vou deixar na descrição para vocês, é a caldinha de sempre, água e leite condensado e é a caldinha fria. E para as camadas de bolo, eu vou colocar 120 gramas
do recheio de prestígio. Depois, eu coloco 30 gramas da ganache. Aqui, gente, se a ganache for endurecendo conforme as montagens, pode aquecer ela no micro-ondas para ficar mais fluida. Assim, a gente consegue colocar a quantidade que a gente quer e deixar bem distribuído. E como falei, é pouquinha ganache mesmo, porque o chocolate, ele rouba muito o sabor dos produtos. Que nem aqui no recheio, é pouquinho chocolate também, para não roubar o sabor do coco. E para a montagem aqui, a gente tem que se atentar só apenas na posição da massa, seguir ali conforme assa na marmita. O fundinho da massa, a gente coloca também aqui no fundo do pote e vai seguindo essa sequência, porque ela faz o mesmo formato que o pote de margarina. Aí fica certinho e melhor para rechear. Umedeci também toda essa camada, venho novamente com 120 gramas do recheio de coco. Deixo sempre bem distribuído e depois eu venho com mais 30 gramas de ganache. Então, só para não ficar dúvida, porque eu falei nas pausas, foi 120 gramas do recheio de coco, 30 gramas da ganache e em cada camada de massa eu coloquei 25 gramas de calda. É claro que tudo isso pode ser mudado com o gosto de cada um. Eu só faço uma recomendação na calda. Às vezes, quando você coloca muita calda no bolo, essa umidade passa para o recheio e aí amolece o nosso recheio também, em qualquer bolo. E para finalizar essa montagem, coloquei a última camada de massa e mais 25 gramas de calda. E só para eu ser mais clara aqui na montagem, em questão à posição da massa, o topinho açucarado sempre fica para a parte de cima. Aí a gente consegue seguir certinho ali o modelo do pote de margarina. Montei todos os bolos, levei para a geladeira de um dia para o outro. Se você não tiver esse tempo, deixe aí no mínimo umas 2 horas, porque aqui tem a ganache também para firmar. E as embalagens que eu vou utilizar são essas, e no fim do vídeo eu vou mostrar os bolos tampados, tá, gente? No outro vídeo eu falhei nisso. E o disco é 18 de diâmetro, é bem baratinho ele, e eu gosto porque fica mais fácil para decorar, e depois eu só coloco ali na bandeja. E a embalagem, eu utilizo a G32 com a tampa alta. A tampa média também dá, só que encosta na decoração. E a diferença das tampas são essas, gente. Caso você encontre apenas com a tampa média, também dá certo, só que encosta um pouquinho na decoração. E aqui já é o outro dia, e agora bora decorar, né, gente, que eu amo. E eu vou utilizar o chantilly que eu já mostrei aqui no canal como eu faço. Eu não utilizo o chantininho, é apenas o chantilly e um pouco de leite condensado, porque assim ele fica bem hidratado e eu posso deixar na geladeira, na vitrine, o meu bolo pronto e não rache o meu chantilly. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. E para o processo aqui, primeiro eu desenformo todos os bolos. Eu gosto de fazer etapas e não picadinho em cada bolo. Então, primeiro eu vou desenformar todos, depois eu vou cobrir e depois eu venho com a decoração. E, gente, olha a lindeza que fica esse bolo. E eu não sou fã de bolo de chocolate, mas esse de prestígio eu não resisto, eu como de tão maravilhoso que fica. E olha, gente, eles todos juntinhos, sem a decoração, já faz uma linda foto para propaganda. E para decoração, como eu falei, eu vou utilizar meu chantilly tradicional, já tem vídeo aqui no canal. E também vou dar uma dica para vocês aqui, se o seu chantilly nesse batimento ficar poroso. Mas para decoração é bem simples, eu vou passando o chantilly em volta de todo o bolo. E como eu falo sempre, tá, gente? Não deixe as suas quininhas oval, faça as quininhas para que o bolo fique realmente retangular. Primeiro eu passo essa espátula, eu utilizo só para confeitaria, depois eu venho com a espátula de chocolate. Gente, essa espátula é bem baratinha e eu utilizo ela para tudo mesmo, até mesmo para os brigadeiros. Para os brigadeiros eu digo para cortar, né? Aqui no canal eu já tenho um vídeo mostrando nas sobremesas do fim do ano. E com essa espátula eu consigo fazer todas as quininhas, deixando o bolo mais retangular possível, porque assim fica mais bonito a decoração.
Enquanto eu finalizo essa decoração, eu já vou conversando com vocês algumas informações para as vendas do bolo. Esse bolo, nesse estilo, a gente consegue utilizar ele para várias ocasiões. Assim, ele sozinho, a gente pode vender Dia das Mães, dos pais, namorados. E também dá para colocar esse bolo para montagem de cestas, ou então você compra ali uma caixinha, você coloca esse bolo, um pouquinho de salgado, algo bem simples também. E uma outra observação muito grande, aqui eu estou falando apenas de vendas, mas não precisa ser, tá, gente? Porque, vamos supor, uma pessoa quer um bolo realmente bem pequenininho, ou então ela não tem tudo ali que precisa para fazer um bolo festivo, ela pode pegar a massa pronta mesmo, colocar nas marmitinhas e fazer para casa mesmo, algo bem rápido. Essas marmitinhas não é cara. Então, essa sugestão também fica aí para o dia a dia, principalmente quem não tem condições de comprar um bolinho. E aqui, gente, é a dica do chantilly. Quando ele fica paradinho, às vezes ele fica um pouco poroso e não tá ali o ideal que a gente quer para utilizar. Eu hidrato dessa forma. Sabe a caldinha que a gente umedeceu a massa do bolo? Ela também serve para hidratar o chantilly. Sempre vou colocando aos poucos, vou percebendo se ela tá ali no ponto que eu quero. E nesse momento, eu não vou bater no chantilly com a espátula, eu vou amassando ele. E sempre coloco aos poucos para eu não perder o ponto do chantilly. E essa caldinha não precisa estar gelada, tá em temperatura ambiente mesmo. E aqui eu economizo leite condensado e o meu chantilly também não fica enjoativo, pois se você hidratar só com leite condensado, corre esse risco. Mas nem sempre utilizando esse método do chantilly eu preciso hidratar, só às vezes mesmo, principalmente quando está muito calor. Aqui eu tava fazendo o teste, se você quiser utilizar esse chantilly para um trabalho espatulado, olha como super funciona. Essa decoração eu tirei, tá, gente? Aqui era só para mostrar para vocês como fica lisinho. E, gente, nesse vídeo eu tô tentando responder todas as dúvidas que ficou no outro, mas qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários e também sugestões para os próximos vídeos. E se vocês querem mais sabores assim de mini bolo, também deixa aqui e sua sugestão de sabor também. Já alisei todos os bolos, como eu falei, eu gosto de preparar etapas. Agora, eu venho com a decoração de bico. Nesses bolos, eu vou fazer todos com o bico folha. A numeração dele é o 113 da Wilton. Eu gosto bastante dessa decoração, pois fica charmosa, ela é fácil e eu também economizo chantilly. E para ela é bem simples, eu só encosto ali o bico no bolo e vou subindo e deixo o bico fazer o trabalho dele mesmo. Aqui parece que tá rápido, gente, mas é um pouquinho mais devagar, porque o bico, ele precisa fazer esse movimento. Se você faz muito rápido, essa decoração fica reta. E esse bolo, como a montagem não é perfeita, porque o pote de margarina no fundo, ele é mais fechadinho e nas bocas ali um pouquinho mais aberta. As quininhas desse bolo ficam imperfeitas, mas não tem problema, né, gente? Porque aqui não é um bolo festivo para ficar na mesa, nada do tipo. E esses bolos também são ótimos para pronta entrega. Aqui no canal tem um vídeo completo, um curso mesmo de bolos à pronta entrega. Se você ainda não viu, eu vou deixar na descrição para vocês. E depois eu retiro o excesso de cima para eu vir com as decorações finais. Também venho em todos. E aqui eu trouxe uma decoração diferente, caso você queira sair um pouco do tradicional. Ali no topinho do bolo, com a própria espátula, eu fui dando umas batidinhas, fica esse efeito. E depois eu vim com o bico pitanga aberto, fazendo esse movimento. A decoração fica muito bonitinha, mas gasta mais chantilly, viu? E uma dica importante é sempre a gente também ir limpando o bico, para o nosso trabalho de bico ficar um trabalho limpo também. E aqui eu só vou fazendo um zigue-zague com o bico, é bem facinho, tá, gente? Essa decoração serve até para um parabéns, né? Porque ela fica bem bonitinha mesmo. E esse eu também fiz uns trabalhinhos de bico na parte de cima, somente em cima mesmo, que no rodapé não precisa. E esse eu vou deixar exatamente assim, eu não coloquei papel de arroz.
E os próximos eu vou colocar papel de arroz. Gente, é assim, ó, a folha já vem com várias unidades, só que esse veio na posição ao contrário. A posição correta dele seria mais retinho, vou mostrar pra vocês. E aonde eu encontro o papel de arroz, né? Teve muitas essas perguntas. Aqui eu preciso fazer a arte e eu vou na Casa de Doce, eles imprimem o papel de arroz. Olha, gente, o tradicional seria nessa posição, mas eu vou utilizar ele assim mesmo e a gente pode fazer com vários modelos. Como esse bolo é de prestígio, eu quis trazer nesse tema, que utiliza aí para o Dia das Mães. No outro vídeo eu mostrei para vocês como coloco o papel de arroz e infelizmente, né, gente, hoje em dia o papel de arroz não é mais tão comum assim. Então, muitas pessoas não sabem. Aqui é só colocar o papel de arroz, ele vai pegando umidade, a gente vai sentindo na mão, enquanto ele não tá totalmente úmido por conta do chantilly, a gente vai alisando. Nessa que a gente alisa, a gente tira todas as ruguinhas do papel de arroz. Chega uma hora que a gente já não consegue mais passar a mão, se a gente passar a mão, vem junto o papel de arroz. Nesse momento, ele já pegou toda a umidade, então não precisa alisar mais. Não coloco geleia de brilho aqui em cima, deixo apenas o papel de arroz mesmo. A única coisa que eu preciso fazer aqui, como eu deixo sempre na geladeira, na vitrine, eu tenho que colocar uma decoração em cima do papel de arroz, porque senão depois ele vai soltando, ele vai erguendo ali as quininhas. E por cima e no rodapé do bolo, eu vou colocar o chantilly vermelho. Aqui é o bico 20 da Wilton, eu acho, tá, gente? Mas qualquer bico pitanga aberto dá pra fazer esses trabalhinhos. Estou utilizando esse corante vermelho. Eu não faço fundo laranja, somente esse corante vermelho mesmo, e ele não amarga. O segredo aqui é você colocar, tingir o seu chantilly, deixar ele descansar para as cores escuras, porque ele vai pigmentando. Aí você não precisa utilizar tanto corante para chegar na cor escura que você quer e assim não amarga. E eu nunca tinjo assim com cores fortes para um bolo inteiro, eu só faço detalhes mesmo. E vou fazer esses trabalhinhos por todos os bolos, tanto no topo e no rodapé. E aqui para colocar na bandeja é bem simples, eu pego o meu bolo e coloco na bandeja. Mas se você já quiser decorar na bandeja, nesse momento dá certo, eu vou mostrar para vocês também. E os trabalhinhos que eu fiz aqui foi esse, que é um torcidinho para dentro, um torcidinho para fora e também mini rosetas no topinho do bolo. Enquanto eu finalizo essa decoração, eu vou compartilhar com vocês a precificação, informações de rendimento também em validade. Tô deixando passar aqui na tela todas as informações, então na dúvida, pausa. A precificação está completa e essa receita me custou R$ 98,78 para eu produzir 9 bolos. E o aplicativo sugeriu para as minhas vendas nesse sabor o valor de R$ 41,18. É por isso que eu sempre falo que cada sabor precisa ser precificado. Ou então, se você for trabalhar com esses bolos, você sempre tira a média se você quiser deixar um padrão aí de valor. Mas sempre precifique, tá, gente? Para você não sair no prejuízo. Agora, vamos falar dos rendimentos. A massa me rendeu 23 marmitinhas, ou seja, dá para eu preparar 9 bolos. Aqui foi completinho, porque cada bolo eu gasto três fatias. 3 marmitas, né, gente, no caso. O recheio que eu preparei com vocês, essas quantidades, eu fiz 7 bolos. Como eu tinha mais recheios, mais massas, eu produzi mais. Mas essas quantidades que eu compartilhei com vocês nessas medidas, dá para 7 bolos. A ganache, a quantidade que eu vou deixar para vocês na descrição é a mesma do vídeo, deu para eu produzir os 9 bolos. E a quantidade de chantilly, que eu também falei com vocês no outro vídeo sobre isso, a quantidade de chantilly para os 9 bolos foi 1,5 litro, certinho ali, gente, na régua.
Então, pode colocar aí uma média de 200 ml para cada bolinho. Então, se você quer fazer apenas um para toda a família, você pode comprar aquelas embalagens de 200 ml de chantilly. E a validade desse bolo eu dou de 5 dias, sendo mantido sempre em refrigeração. E outra coisa também, tá, gente? Quem acompanha o canal aqui já sabe de cor e salteado, que eu deixo sim disponível para vocês as minhas fotos, nem coloco logo, nada do tipo, porque eu quero incentivar as pessoas a começarem. Às vezes a pessoa não tem ali nem o dinheiro para começar, então eu vou postar essas fotos e do outro vídeo também lá no meu grupo do Facebook. Quem precisar pode utilizar, não precisa nem me perguntar, pode utilizar sim, eu tenho um prazer em ajudar. Só que eu sempre falo para vocês, seja sempre honesto com o seu cliente. Fala que a foto não é sua, que você vai chegar no máximo mais próximo, tá? Sempre deixa isso claro para você não se prejudicar e também você não prejudicar ninguém. E esse bolo de prestígio pesou 700 gramas, 730, o qual eu coloquei mais chantilly pesa um pouquinho a mais. Então, considerando o peso do bolo, ele serve em média 7 fatias de 100 gramas. Esse recheio é bem pesadinho. E são fatias generosas, viu, gente? Então, serve tranquilamente. Mas se você quiser passar isso para o seu cliente, fala que serve em média de 5 a 7 fatias. Fatias, tá, gente? Nunca pessoas, porque tem gente que come o bolo sozinho. E eu sei disso muito bem, porque come mesmo. E, gente, mais um vídeo longo, né? É porque tem muitas informações, mas quando eu trouxer os outros vídeos de mini bolo aqui no canal, não precisa ser tão longo, porque já tem 2 vídeos bem completos para vocês. E aí, gostaram dessa sugestão de hoje? Eu espero muito que sim, eu quero muito ajudar quem quer começar, eu quero incentivar sempre. E, gente, conseguiu preparar? Foi um sucesso? Me conta, eu amo o retorno de vocês. Pesei alguns bolos aqui para realmente mostrar para vocês que pesa em torno de 700 gramas e o que vai mais chantilly, é claro que pesa mais. E depois, para tampar, é bem simples, gente. Olha como a tampa fica perfeita, não encosta no chantilly. E me perguntaram também qual a altura que fica no bolo. Gente, no momento eu vou ficar devendo, mas eu vou tentar medir e deixar aqui na descrição para vocês. Mas fica altinho, tá, gente? Não fica baixinho e fica, é claro, uma graça. Depois, eu venho com a minha etiqueta, que ela é transparente, combina super com a embalagem. E aqui no canal, gente, tem cupom de desconto para etiquetas e fitas. E o trabalho deles é maravilhoso, então por isso que eu indico. Então, aproveite também o cupom de desconto do canal. Vai estar tudo certinho na descrição para vocês. E é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Me conte se você gostou, deixe sugestões para os próximos vídeos. Se ficar com qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E se eu falhei em alguma coisa para você, também pode deixar aqui, que eu tento responder. Se eu não conseguir, eu trago no vídeo mesmo. E a fatia desse bolo fica assim, gente, olha que lindeza, né? E super saboroso. Eu sou suspeita para falar, mas se você fizer, depois me conte. Eu tenho certeza que você vai amar o sabor e também vai surpreender os seus clientes. E se você fizer qualquer receita aqui do canal, me conte. Eu amo o retorno de todos vocês. Então, posta lá no meu grupo do Facebook ou me marca no Instagram. Assim, eu também consigo repostar o trabalho de vocês. E o aplicativo que eu utilizo para precificar se chama Meu Preço, calculadora de confeitaria. Eu vou deixar lá no meu Instagram para vocês. E é isso que eu tinha para hoje. Eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau, tchau!